Hoje vamos abrir as portas de um Brasil que mora na lembrança e revelar 25 coisas estranhas que sumiram das nossas casas. Este roteiro nasce de pesquisa cuidadosa e de memórias reais de quem viveu os anos 60, 70 e 80. Em cada item, você vai sentir cheiros, sons e texturas que marcaram a vida doméstica e entender por que desapareceram. Imagine a luz atravessando o vitral, a rede balançando na varanda, o estalar do taco encerado e a voz da avó pedindo para fechar a janela antes da chuva. Se alguma dessas lembranças já ficou para trás, fique com a gente, porque hoje a casa antiga volta a existir por alguns minutos e o tempo desacelera de novo. Filtro de barro na cozinha. O filtro de barro era o guardião da pureza da água e o orgulho de toda a cozinha brasileira. Em cima da pia ou num cantinho especial da casa, ele mantinha a água sempre fresca, mesmo nos dias mais quentes. O som do líquido caindo gota a gota era quase uma música, lembrando que paciência também fazia parte da rotina. As mães cobriam o filtro com paninho bordado e as crianças esperavam a vez de encher o copo de barro e sentir o gosto leve e frio da água. Com o tempo, os filtros elétricos e as garrafas plásticas tomaram o lugar daquele velho companheiro silencioso. Mas quem viveu aquela época sabe que nenhum aparelho moderno tem o mesmo encanto. Beber água do filtro era mais do que matar a sede, era sentir o sabor da simplicidade e do cuidado de casa. Rede de descanso na varanda. Poucas imagens são tão brasileiras quanto uma rede balançando na varanda ao fim da tarde. Era ali que o corpo descansava e a alma respirava, embalados pelo vento manso que entrava pela janela. As casas antigas sempre tinham ganchos nas paredes, prontos para receber a rede e suas histórias. Crianças cochilavam no embalo, pais liam jornal e avós faziam crochê enquanto o sol se punha devagar. O rangido suave do tecido e o cheiro da madeira molhada depois da chuva completavam a cena perfeita de sossego. Com o tempo, as varandas foram fechadas e as redes perderam seu espaço para sofás e poltronas. Mas basta ver uma rede pendurada para o coração voltar ao passado, porque nela cabiam descanso, conversa boa e o silêncio doce de um Brasil que sabia viver devagar. Ventanas basculantes metálicas. As janelas basculantes de metal eram presença certa nas casas brasileiras das décadas de 60 e 70. Instaladas em banheiros, cozinhas e áreas de serviço, deixavam o vento circular e a luz entrar sem perder a privacidade. O barulho do ferro girando nas dobradiças era familiar, quase uma trilha sonora do dia a dia. Com o tempo, o metal começou a enferrujar e o vidro opaco perdia o brilho. Mesmo assim, muita gente tinha carinho por aquele tipo de janela simples, que resistia à chuva e ao calor. A chegada do alumínio e das janelas de correr mudou a paisagem das casas, tornando as basculantes uma lembrança distante. Hoje, quando alguém encontra uma antiga ainda funcionando, é como abrir uma janela para o passado. Um tempo em que o ar fresco entrava sem pressa e a vida também respirava devagar. Braseiro ou fogão a lenha auxiliar. Nas cozinhas antigas, o fogão a lenha era mais que um utensílio, era o coração da casa. A chama viva aquecia o ambiente e dava sabor especial às panelas de ferro que descansavam sobre as trempes. Enquanto o fogo estalava, o cheiro de lenha queimada misturava-se ao de café recém-passado. O calor reunia a família e transformava as conversas simples em momentos eternos. Cada refeição feita ali parecia ter mais alma, talvez porque exigisse tempo e paciência. Com o avanço do gás e dos fogões modernos, o velho fogão a lenha virou peça de recordação. Mas quem cresceu com ele nunca esquece o brilho da brasa e o sabor defumado da comida. Era mais do que cozinhar, era celebrar o aconchego. E cada faísca era uma lembrança acesa da vida no interior do Brasil. Galeria com celosias de cimento. As casas dos anos 60 e 70 tinham um charme especial nas varandas com celosias de cimento. Eram blocos vazados com desenhos geométricos que deixavam o ar circular e filtravam a luz do sol. Durante a tarde, as sombras se moviam pelas paredes, desenhando padrões que mudavam a cada hora. As crianças brincavam entre os vãos e as mães regavam plantas que cresciam protegidas do calor. Era o equilíbrio perfeito entre beleza e funcionalidade, marca da arquitetura tropical brasileira. Com o tempo, o concreto deu lugar ao vidro e às fachadas lisas das construções modernas. As celosias perderam espaço, mas continuam vivas na memória dos que cresceram vendo o sol atravessá-las. Elas representavam o jeito brasileiro de transformar o simples em arte,
e cada fenda deixava passar não só o vento, mas também um pedaço da alma das casas antigas. Pátio interno ou poço de luz. Nas casas antigas, o pátio interno era o coração silencioso da construção. Um pequeno espaço aberto deixava o sol entrar e o ar circular, refrescando os cômodos mesmo nos dias mais quentes. As plantas cresciam ali, e o canto dos passarinhos completava a serenidade do lugar. Muitas famílias usavam o pátio para secar roupas, conversar ou simplesmente observar o céu. Durante a chuva, o som das gotas batendo no chão de ladrilho criava uma música que embalava a casa. Com o avanço dos prédios e dos projetos compactos, esse pedaço de céu foi desaparecendo. Hoje, poucos lares guardam esse respiro de natureza e luz. Mas, quem viveu num tempo em que o sol entrava pelo meio da casa, sabe o valor desse gesto simples. O pátio era mais que espaço, era alma aberta para o mundo. Rejas de ferro decoradas. As janelas e portas das casas antigas exibiam grades de ferro desenhadas com paciência e arte. Cada curva, cada detalhe, parecia contar uma história da família que morava ali. De dia, o sol projetava sombras rendadas nas paredes, e à noite, a lua brilhava entre os arabescos. Além de proteger, as grades embelezavam as fachadas e davam personalidade às ruas. O trabalho do ferreiro era respeitado e o som do martelo batendo no ferro quente era parte do bairro. Com o tempo, a pressa e o medo transformaram o ferro artístico em grades simples e frias. Mas quem já se apoiou numa dessas janelas antigas lembra do toque áspero e do charme que o tempo não apagou. Elas não eram só proteção, eram poesia feita de ferro e memória. Persianas de madeira e cortinas de bambu. Em muitas casas, as janelas respiravam através das persianas de madeira. Elas filtravam o sol e deixavam o vento passar, criando aquele jogo de luz e sombra que parecia dançar pelas paredes. De manhã, abri-las era quase um ritual, sinal de que o dia começava. As cortinas de bambu faziam barulho suave ao serem erguidas, como um sussurro vindo do passado. Durante a tarde, o cheiro da madeira misturava-se ao do café, criando uma atmosfera que nenhum ar-condicionado pode imitar. Com a modernidade, vieram os modelos de alumínio e plástico, práticos, mas sem alma. Hoje, as persianas antigas sobrevivem em poucas casas e nas lembranças de quem viveu um tempo mais calmo. Elas guardam o charme de um Brasil em que até a luz sabia entrar com delicadeza. Ladrilhos hidráulicos coloridos. Os ladrilhos hidráulicos eram verdadeiras obras de arte sob os pés. Feitos à mão com moldes de ferro e pigmentos vivos, transformavam o chão das casas em mosaicos cheios de charme. Cada cômodo podia ter um desenho diferente e o brilho leve da cera deixava tudo com ar de novo. As famílias varriam e enceravam o piso como quem cuidava de um tesouro. Durante o café da tarde, a luz entrava pelas janelas e refletia nos desenhos, criando um espetáculo simples e hipnótico. Com o tempo, vieram o piso frio e o porcelanato, matando a poesia dos ladrilhos antigos. Mas quem viveu aquele tempo ainda lembra do toque gelado e das cores que resistiam às décadas. Hoje, eles voltam nas reformas, não só pela beleza, mas por guardarem o espírito artesanal de um Brasil que fazia tudo com as próprias mãos. Rodapés e molduras de madeira. Nas casas antigas, até os detalhes mais discretos tinham alma. Os rodapés e as molduras de madeira davam acabamento às paredes, marcando o encontro entre o chão e o teto com elegância. O cheiro da madeira encerada e o brilho do verniz contavam histórias de zelo e capricho. Os marceneiros trabalhavam com precisão, esculpindo cada canto como se fosse arte. Nas tardes silenciosas, o som da vassoura batendo no rodapé ecoava como lembrança de casa viva. Com o tempo, o PVC e o alumínio tomaram o lugar da madeira, práticos, mas sem o mesmo calor. Hoje, quem entra numa casa antiga sente o aconchego nos pequenos detalhes e entende que os rodapés não serviam só para proteger a parede, eles eram moldura da vida, linha, discreta entre o chão do presente e o teto da memória. Portas de vai-vem entre cozinha e sala. As portas de vai-vem eram símbolo da casa movimentada. Ligavam a cozinha à sala e balançavam para frente e para trás com o ritmo do dia. O barulho seco das dobradiças anunciava o almoço pronto ou o café servido. As crianças se divertiam empurrando a porta sem parar e as mães reclamavam fingindo irritação. Essas portas leves, geralmente de madeira ou fórmica, separavam os cheiros da comida sem cortar a convivência.
Com a chegada das cozinhas americanas e dos ambientes integrados, elas perderam o sentido. Mas quem viveu esse tempo lembra do som e da pressa boa que vinham junto com o cheiro do feijão. A porta de vai-vem era mais do que passagem. Era o vai e vem da vida doméstica, pulsando com o coração simples das casas brasileiras. Cortinas em nichos e armários de alvenaria. Antes dos móveis planejados, as cozinhas e quartos brasileiros tinham nichos feitos de alvenaria. Ali se guardavam pratos, panelas, roupas e até mantimentos. No lugar de portas, usava-se uma cortina colorida, muitas vezes costurada à mão com tecidos de flores ou xadrez. A cortina balançava com o vento e trazia vida ao ambiente, escondendo o que não precisava aparecer. Era simples, barato e cheio de personalidade. Cada casa tinha sua estampa favorita, trocada conforme a estação ou a visita importante. Com o tempo, os armários de fórmica e depois os planejados ocuparam o espaço desses nichos encantadores. Mas quem viveu essa época ainda se lembra do som do pano sendo puxado e do cheiro da comida saindo da cozinha. As cortinas de tecido eram mais que enfeite, eram o sorriso das casas simples, cheias de cor e afeto. Quarto de costura com máquina de pedal. Nas casas antigas, sempre havia um canto reservado para costurar. Era o espaço das mães e avós, onde o tempo parecia andar devagar. A máquina de pedal fazia um som constante, marcando o compasso da paciência e do cuidado. Ali nasciam vestidos, cortinas, panos de prato e remendos que davam nova vida às roupas gastas. O cheiro do tecido novo misturado ao do ferro quente fazia parte da rotina. Enquanto costuravam, as mulheres conversavam, contavam histórias e ensinavam segredos. Com o tempo, as roupas prontas e as lavanderias modernas tiraram a função desse espaço. Mas quem cresceu vendo a sua agulha subir e descer, sabe que ali havia mais do que trabalho. Havia amor tecido ponto a ponto. O quarto de costura era o coração discreto da casa, onde se costuravam também lembranças. Tanque de lavar roupa de cerâmica. O tanque de cerâmica era símbolo da vida simples e do esforço diário. Com ele, a roupa ficava realmente limpa, lavada com sabão de barra e água fria do poço. As mãos batiam o tecido contra o fundo do tanque e o som ecoava pelo quintal. As mulheres conversavam enquanto esfregavam, transformando o trabalho pesado em ritual de convivência. O cheiro do sabão e o brilho da roupa estendida ao sol eram recompensas do dia. Com a chegada das máquinas automáticas, o tanque foi desaparecendo das áreas de serviço. Mas quem viveu esse tempo ainda sente orgulho ao lembrar. Era ali que se lavavam também as preocupações, uma espuma de paciência e força feminina. O tanque de cerâmica pode ter saído das casas, mas nunca saiu da memória de quem aprendeu que o trabalho também é forma de amor. Escadas de caracol e degraus de mármore. As escadas de caracol eram um toque de elegância nas casas antigas. Feitas de ferro, mármore ou madeira escura, ocupavam pouco espaço e davam charme ao ambiente. Elas ligavam a sala principal ao sótão, à lavanderia ou ao pequeno quarto dos fundos. Subir por aqueles degraus estreitos exigia cuidado e o som dos passos ecoava como uma música antiga. As crianças adoravam brincar nelas, girando sem parar até ficarem tontas. Com o tempo, o gosto pelo moderno e os projetos padronizados deixaram as escadas curvas no passado. Mas quem já subiu uma daquelas lembra do frio do mármore e do brilho suave do corrimão gasto. Elas não eram apenas passagem, eram o elo entre os andares e as memórias, onde cada subida parecia um pequeno retorno à infância. Chaminés e lareiras nas salas. Mesmo num país tropical, muitas casas exibiam lareiras com orgulho. Elas aqueciam as noites frias do sul e traziam um charme especial às salas do sudeste. Quando a lenha queimava, o estalo do fogo misturava-se às conversas e aos risos da família. O cheiro da fumaça leve e o brilho laranja das chamas davam um ar de aconchego que nem o aquecedor moderno consegue imitar. As crianças se sentavam ao redor olhando o fogo como se fosse mágica. Com o passar dos anos, as lareiras perderam espaço para televisões e sofás. Mas, para quem viveu aquele tempo, o fogo ainda queima na lembrança. A lareira não era só decoração, era símbolo de união. E cada brasa acesa iluminava o rosto de um Brasil mais calmo e cheio de histórias. Lustres e pendentes ornamentais. Em muitas casas, o teto guardava verdadeiras joias. Lustres de cristal, vidro colorido ou metal dourado pendiam das salas, lançando reflexos nas paredes. Quando a luz se acendia, tudo ganhava brilho e até as conversas pareciam mais elegantes.
O lustre era sinal de cuidado e status, mesmo nas casas simples. Era comum limpá-lo com pano úmido e paciência, peça por peça, como se fosse um ritual. Com a chegada das lâmpadas embutidas e dos tetos de gesso, esses pendentes sumiram devagar. Mas quem viu o brilho de um lustre antigo sabe que nenhuma lâmpada moderna tem o mesmo encanto. Ele iluminava mais do que a sala, iluminava o orgulho de um lar bonito, feito para receber e celebrar a vida. Forros de madeira e vigas aparentes. Nas casas antigas, olhar para o teto era como ver um pedaço de arte. Os forros de madeira com vigas aparentes davam calor e elegância, transformando o simples em beleza. A luz do fim da tarde refletia no verniz e deixava o ambiente dourado como se o tempo parasse por um instante. O som da chuva batendo nas telhas e ecoando no forro fazia parte das lembranças de muita gente. Durante as noites frias, o cheiro da madeira misturava-se ao do café recém-passado, criando o aconchego perfeito. Com o avanço dos materiais industrializados, o teto de madeira perdeu espaço para o gesso e o PVC. Mas quem viveu esse tempo sabe que nenhum acabamento moderno transmite o mesmo calor. Os forros antigos não eram só estrutura, eram o teto da memória, onde o lar começava de cima para baixo. Ventiladores de teto de pás de madeira. O ventilador de teto era mais do que um eletrodoméstico, era o som do verão brasileiro. As pás de madeira giravam lentamente, espalhando o ar e o cheiro de chuva que entrava pela janela. De noite, o barulho leve das hélices embalava o sono das famílias. Nas casas antigas, ele era símbolo de modernidade, um luxo acessível que deixava o ambiente mais fresco e elegante. Quando as pás paravam, o silêncio parecia estranho, como se faltasse vida. Com o tempo, os ventiladores foram substituídos por aparelhos de ar-condicionado. Mas quem cresceu vendo aquele giro hipnótico no teto ainda sente saudade. Era um movimento que acalmava a alma e refrescava o corpo. Um simples ventilador que girava devagar, lembrando que a vida também pode ser leve e cheia de vento bom. Pisos de taco de madeira. O piso de taco era o orgulho de muitas casas brasileiras. Feito com pequenos pedaços de madeira encaixados um a um, criava desenhos geométricos e elegantes. O brilho vinha da cera, aplicada com cuidado e lustro de pano grosso até refletir o rosto de quem passava. As crianças brincavam descalças, sentindo o toque morno da madeira polida. O cheiro da cera recém-passada misturava-se ao de sabão, anunciando casa limpa e dia novo. Com o tempo, os pisos frios tomaram conta das construções e o taco virou lembrança. Mas quem viveu aquele tempo ainda lembra do estalar das tábuas e da sensação de aconchego. Cada marca no chão contava uma história e cada brilho era reflexo de um lar cuidado com amor e paciência. Portas de correr de madeira maciça. As portas de correr eram um símbolo de elegância nas casas antigas. Feitas de madeira maciça, deslizavam lentamente por trilhos de ferro, separando a sala do jantar ou o corredor dos quartos. O som suave do correr era inconfundível, um chiado leve que avisava que alguém estava chegando. Elas economizavam espaço e guardavam o charme de um tempo em que cada detalhe era pensado com carinho. Durante as festas, bastava empurrá-las para ampliar o ambiente e deixar o ar entrar. Com o passar dos anos, as portas leves e os painéis de correr modernos tomaram o lugar das antigas. Mas nenhuma delas transmite a mesma sensação de solidez e aconchego. Abrir uma porta de madeira maciça era como abrir a memória da casa. Um gesto simples que deixava o passado atravessar o presente com suavidade. Chaminé na lavanderia ou área de serviço, as casas antigas respiravam por pequenas chaminés de tijolo. Elas serviam para liberar a fumaça do fogão a lenha ou ventilar a área onde se lavava roupa e se cozinhava para os trabalhadores. O ar quente subia, levando junto o cheiro de sabão, lenha e vida simples. Nas manhãs frias, o vapor escapava pela chaminé e desenhava no céu uma dança lenta de fumaça branca. Era um sinal de que a casa estava viva, com gente acordando, café fervendo e panela no fogo. Com o tempo, a ventilação mecânica e o exaustor tomaram o lugar desse respiro natural. Mas quem viu a fumaça subir sabe que havia poesia naquele movimento. A chaminé era mais do que um duto, era o suspiro da casa, exalando o calor humano que morava dentro de cada parede. Regilas de ventilação sobre as portas. Nos tempos antigos, as casas eram projetadas para respirar. Acima das portas, pequenas aberturas de madeira ou ferro deixavam o vento circular de um cômodo a outro. O ar passava livremente e até o som das conversas atravessava as paredes. Essas regilas garantiam frescor
mesmo sem ventiladores ou ar-condicionado. À noite, deixavam entrar o cheiro das flores do quintal e o canto dos grilos. Com o tempo, as construções modernas fecharam os espaços e silenciaram o vento. O ar passou a vir de máquinas e o silêncio se tornou pesado. Mas quem viveu naquela época lembra da sensação de leveza. As regilas não serviam só para ventilar. Elas eram o fôlego das casas antigas, que pareciam respirar junto com quem vivia dentro delas. Calçadas decoradas com mosaico de pedra portuguesa. As calçadas das casas brasileiras eram um capítulo à parte da paisagem urbana. Feitas com pequenas pedras brancas e pretas, formavam desenhos que pareciam tapetes diante das portas. As mãos dos trabalhadores moldavam o chão com paciência, pedra por pedra, criando obras de arte que resistiam à chuva e ao tempo. Os vizinhos se cumprimentavam enquanto varriam suas calçadas e as crianças desenhavam com giz sobre os mosaicos. Nos dias de festa, o brilho das pedras molhadas refletia as luzes das janelas e o riso das famílias. Com o avanço do concreto e dos pisos padronizados, essas calçadas artesanais foram sumindo das ruas. Mas ainda hoje, quando alguém pisa sobre uma delas, o som do passado parece despertar. Cada pedra guarda a memória de passos antigos, de conversas demoradas e da vida que acontecia diante de casa. Portas duplas nas salas principais. As portas duplas eram o grande orgulho das salas antigas. Feitas de madeira sólida, se abriam com um rangido suave que anunciava a chegada de visitas. Uma folha ficava sempre entreaberta, enquanto a outra era aberta apenas em ocasiões especiais. Durante as festas, as duas portas se abriam de par em par, deixando a casa respirar e o riso ecoar pelos corredores. O brilho do verniz refletia a luz das luminárias e o ar parecia cheio de importância. Com o tempo, os espaços menores e os projetos modernos deixaram de lado essa imponência. Mas quem viveu aquela época lembra do ritual de abrir as duas folhas como se fosse um gesto de boas-vindas ao mundo. As portas duplas eram um símbolo da casa viva, sempre pronta para receber, celebrar e guardar histórias. O segredo das casas antigas. Se você ficou até o fim, parabéns! Você acaba de ganhar uma viagem exclusiva a uma lembrança quase esquecida. Entre todas as curiosidades das casas brasileiras, havia uma que unia todas as famílias: o rádio da sala. Era ele quem espalhava músicas, novelas e notícias, fazendo o silêncio da casa se transformar em vida. As pessoas se reuniam ao redor, compartilhando risadas e emoções, como se cada voz vinda das ondas fosse parte da família. Hoje, talvez o rádio tenha se calado, mas o som das memórias ainda toca dentro da gente. E agora eu quero saber: qual dessas lembranças mora no seu coração? Você ainda se lembra do som do rádio, do cheiro da madeira, da calma dos dias antigos? Conta pra gente nos comentários. Se esse vídeo te fez sorrir ou lembrar de alguém querido, deixa o seu like, se inscreve no canal e continua viajando com a gente por esse Brasil que o tempo não conseguiu apagar.